Um dos temas mais polêmicos em tramitação no Supremo Tribunal Federal está pronto para ser julgado no plenário. Os ministros vão discutir a interrupção de gravidez de fetos anencéfalos. O relator é o ministro Marco Aurélio. O tema envolve questões moral e religiosa devido aos princípios constitucionais consagrados, como dignidade da pessoa humana, autodeterminação, direito à vida e à saúde. Decidir a possibilidade de interromper a gestação de fetos sem cérebro está nas mãos dos ministros do Supremo. A DPF 54 percorreu um longo caminho no Supremo até chegar à conclusão do relatório final. A ação foi ajuizada em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, que defende a descriminalização da antecipação do parto em caso de gravidez onde o feto não tenha cérebro. Alega ofensa à dignidade humana da mãe, o fato dela ser obrigada a carregar no ventre um feto que não irá sobreviver depois do parto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em 600 bebês brasileiros nascem com o problema. O Brasil é o 4º país no ranking de registro de bebês anencéfalos. A questão foi tema de audiência pública em 2008 aqui no STF durante 4 dias. Representantes do governo, especialistas em genética, entidades religiosas e da sociedade civil debateram o tema. Para o jurista Luiz Flávio Gomes, somente o Supremo poderá pacificar o entendimento sobre a questão. Não há sentido nenhum de esse assunto continuar perdurando e os juízes totalmente divididos. Há juízes que concedem autorização, outros que não concedem, mais ou menos 1/3 e 2/3 a divisão do Brasil. Mas não tem sentido que isso seja assim. É preciso uniformizar o direito em todo o país e só o Supremo mesmo, com a autoridade dele, é que tem condições de dizer o que é o direito, o que é o correto nessa situação. O relator, ministro Marco Aurélio, concluiu seu voto em março deste ano e liberou o processo para que entre na pauta de julgamentos plenários. Os ministros devem decidir o tema agora, após o recesso forense. O tema muito polêmico. E aqui com a gente a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. O que deve mudar se essa ação for considerada procedente? Bom, muda muita coisa, William. O que acontece? Esse problema, ele deixa de ser resolvido na questão no âmbito judicial e passa a ser resolvido apenas na questão da saúde pública. É uma questão que passa a ser resolvida pelos médicos. O que a Confederação, ela, na verdade, requer nessa DPF é que esta conduta possa ser realizada pelos médicos sem qualquer interferência judicial e sem que isso também seja considerado um crime previsto no Código Penal. Então, para a Confederação, se essa ação for julgada procedente, os reflexos serão bastante práticos na medida em que os médicos poderão realizar o procedimento, ou seja, interromper a gravidez, sem necessidade de uma ordem prévia, de uma ordem judicial. Por quê? Atualmente, os médicos acabam ficando reféns de decisões judiciais e a decisões que acabam sendo tardias, que acabam sendo proferidas quando o bebê já nasceu e até mesmo já morreu. Então, a procedência dessa DPF acaba tirando da esfera judicial e passa para a questão da saúde, a resolução desta interrupção da gravidez em razão da anencefalia. Agora, Gisele, para a Confederação, a CNTS, nesses casos não se deve falar em aborto, né? Qual é o argumento que eles utilizam para que isso não seja considerado um aborto? Veja bem, William, o que acontece? O Código Penal, ao tratar do crime de aborto, ele tem um bem jurídico tutelado. Qual é esse bem jurídico que se tutela? É a vida do feto. Então, a Confederação Nacional, ela entende que esses casos de interrupção da gravidez não devem ser considerados como aborto porque não há vida em potencial a ser protegida. Neste caso, diante de um diagnóstico que é possível de ser feito de forma segura, o que se constata é que em 100% dos casos a morte ela é certa e inevitável. Então, não há vida em potencial a ser protegida. Por essa razão, não há que se falar em aborto. Neste caso, é uma hipótese de interrupção da gravidez, mas a morte do feto, ela se dá não em decorrência da interrupção, porque a morte ela é certa. Já no aborto, quando se tem a morte, ela se dá como decorrência dos meios abortivos que foram empregados. Daí a diferença.